Leitura da primeira epístola de São Pedro. Amados, eu vos exorto, como a estrangeiros e imigrantes, afastai-vos dos desejos carnais que combatem contra vós. Tende bom procedimento no meio dos gentios. Deste modo, mesmo que caluniem como se fossem malfeitores, poderão observar a vossa boa atuação e glorificarão a Deus no dia do julgamento. Subordinai-vos a toda a autoridade humana por amor ao Senhor, quer ao rei, quer ao soberano, quer aos governadores, quer por ordem deles castigam os malfeitores e premiam os que fazem o bem. Pois a vontade de Deus é essa, que fazendo o bem, caleis a ignorância dos insensatos como pessoas livres, sem usar a liberdade como um pretexto para o mal. Pelo contrário, vivei como servos de Deus. Honrai a todos, aos irmãos amai, a Deus temei e ao rei honrai. Servos domésticos, submetei-vos aos patrões com todo respeito, não só aos bons e afáveis, mas também aos que são maus. Nisto consiste a graça, sofrer injustamente suportando as aflições, com a consciência da presença de Deus. Leitura do Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo, todos os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para ouvi-lo. Os fariseus e os escribas, porém, murmuravam, dizendo: este homem acolhe os pecadores e come com eles. Então ele contou-lhes esta parábola. Quem de vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no deserto e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E quando a encontra, alegre, põe-na nos ombros. Chegando em casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: alegrai-vos comigo, encontrei minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu alegria por um só pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Ou qual a mulher que, tendo 10 moedas de prata e perdendo uma, não acende a lâmpada, varre a casa e busca cuidadosamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Assim eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se arrepende. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Podem sentar, por favor. E os pecadores e publicanos se aproximavam de Jesus para ouvi-lo. Bem, nós vemos a igreja, na sua liturgia, mostrar bastante consideração pelas palavras de Jesus Cristo. Nós vemos com quanta consideração a igreja trata os evangelhos na missa. Na missa solene, o diácono se coloca de joelhos, recebe a bênção do sacerdote, beija sua mão, faz o sinal da cruz sobre ele. Incensa o evangelho, a cada vez que fala o nome de Jesus, se inclina. O subdiácono, ao final, leva ao celebrante o evangelho para que o beije. Antes de ser cantado, o evangelho é levado em procissão, em meio a velas, para honrá-lo. E é com essa consideração que a palavra escrita de Deus é tratada na Santa Missa. E serve de ilustração para compreendermos um pouco melhor esse estado de espírito com que os publicanos e pecadores se aproximavam de Jesus para ouvi-lo, para ouvir a palavra de Deus encarnada, Jesus Cristo. E nesse sermão, nós vamos fazer algumas considerações sobre esses publicanos e esses pecadores públicos. Vejam, não há profissão ou estado de vida que a malícia humana não consiga estragar. Por mais honrosa que seja uma profissão, ela pode ser depreciada pelo mau comportamento daqueles que a exercem. Na Roma antiga, os publicanos, os cobradores de impostos, eles tinham alta consideração. Cícero falava que os publicanos tinham sido em outros tempos a flor mais digna dos funcionários do Estado. A beleza de Roma, os fundamentos da ordem pública.
Mas depois, pelo apego ao dinheiro, pela propensão a roubar, a desviar dinheiro, se tornaram vis e infames. A tal ponto que na época de Jesus Cristo ele dirá: se alguém não ouvir a igreja, que seja considerado como um publicano, como um pecador público. Algo análogo seria, e é o caso, do clero, que é a parte mais nobre da igreja. Mas causar escândalos, quando acontecem, acabam sendo motivo de desprezo diante dos pagãos. É o que São Paulo dirá aos romanos: o nome de Deus é blasfemado por causa de vós entre os pagãos. E assim, que cada um procure cumprir seus deveres de Estado, sempre preocupado em não dar matéria para escândalos, críticas à religião católica. Como eu já ouvi várias vezes, casos ao longo de toda a minha vida, sobretudo ao longo dos quase 9 anos de sacerdócio, que não é muita coisa, mas também não é pouco. Padre, isso ou aquilo que eu passei na mão de católicos, eu não passei na mão de pagãos. A segunda coisa é que nós cultivemos interesse pelos evangelhos, mas de conhecê-los muito bem, o que é uma obra para toda a vida. Também, ao longo da vida de sacerdócio, quantas vezes não vieram me falar: padre, no trabalho, nos estudos, há quem fale mal da igreja, quem a critique, professor, colegas, e eu gostaria de defendê-la, mas eu não consigo. Isso não é obra de um dia só. É necessário uma vida habitual de estudo, de conhecimento da vida de Jesus Cristo. Que fundamentos eu tenho para dizer que os evangelhos chegaram até nós sem alteração, desde o primeiro século, sem alteração substancial. Um outro erro de número, pode ser, mas não de fé e de moral. Como saber que de fato foi São Mateus que escreveu o evangelho atribuído a São Mateus? Que argumentos há dentro do texto que comprovam isso? O que os padres da igreja dizem sobre São Mateus, sobre São Lucas, sobre São João, sobre São Marcos? E o que é possível ver nos evangelhos de cada um que de fato mostram que saíram de quem eles foram? Eu sempre gosto de dar esse exemplo para as crianças, nas formações católicas, no catecismo. Em São Lucas, ele escreveu o Evangelho de São Lucas e os Atos dos Apóstolos. E os padres da igreja todos testemunham unanimemente que ele era médico. Ora, existe uma reiterada utilização de palavras específicas nesses 2 livros, que são palavras que são encontradas no Corpus Hipocráticos, ou seja, nas obras atribuídas a Hipócrates, que os médicos da época estudavam. E que são palavras muito específicas desse conjunto de obras, e que não tem em outros livros. E tem nos evangelhos de São Lucas, no Evangelho de São Lucas e nos Atos dos Apóstolos. Interessante esse argumento. É importante conhecer os evangelhos. Um argumento que eu dou também, que falo para as crianças, nos Atos dos Apóstolos, São Lucas, uma vez conta que São Paulo pregava numa casa e que era de uma senhora muito rica. Então a casa era muito grande, tinha 3 andares. E um dos funcionários estava escutando a pregação de São Paulo lá embaixo, sentado na janela do 3º andar. Mas era tarde da noite. São Paulo se empolgava e falava muito. E esse funcionário começou a ficar com sono. E ele, caindo de sono, cai da janela abaixo e morre. São Paulo deve ter pensado assim: isso aqui vai estragar toda a minha pregação. Vai lá, ressuscita ele. Ele ressuscita. E depois São Paulo continua a pregação. Ora, o termo que São Lucas usa para esse sono que toma esse funcionário de maneira involuntária, ele faz esforço e ele resiste ao sono, mas apesar de todo o esforço, o sono toma ele de maneira involuntária, é um termo especificamente médico do Corpus Hipocrático.
Quem é que estudava essas coisas? Era um médico? Enfim, é necessário conhecer os evangelhos, conhecer a Sagrada Escritura. É a palavra de Deus. É uma escola de sabedoria, de muita erudição sobre as culturas entre as quais a igreja foi fundada e onde a igreja começou, e que serve de lição de vida para nós. Tem muitas lições de vida que podem ser tiradas de coisas que estão explicitamente afirmadas nos evangelhos, lógico, mas também daquelas coisas que estão nas entrelinhas, porque para o leitor da época era óbvio, mas não para nós. E quanto proveito nós podemos tirar da Sagrada Escritura se nós dedicamos algum tempo, todo dia, toda semana, que seja, ao longo da vida, para tornar explícito para nós o que não é mais para nós, mas que era na época que os evangelhos foram escritos, e compreender melhor o que está acontecendo e tirar lição disso. E é curioso ver que publicanos e pecadores públicos mostram interesse pela palavra de Deus e muitos católicos não. Sobretudo no meio que nós chamamos de tradicionalista. É comum no meio tradicionalista existir uma preocupação, que é legítima, pela dogmática, mas não pela Sagrada Escritura. Ora, a dogmática é tirada da Sagrada Escritura. E existe, muitas vezes, é lamentável falar, um descaso bastante criticável em relação à moral. Mas por princípio. Isso aí é péssimo. Mas a Sagrada Escritura deve ser estudada por nós para conhecê-la muito bem. Sobretudo os evangelhos. É uma escola de sabedoria. E sobretudo quando nós, por um estudo mais aprofundado, tornamos explícito para nós o que era claro na época, mas não é mais hoje para nós. Que está subentendido ao texto. Porque era a cultura da época, mas não é mais para nós. Muita lição pode ser tirada daqui também. Bem, uma terceira coisa a comentar sobre esse evangelho é de que, sob certo aspecto, é mais perigoso ser um pecador oculto do que um pecador público. Eu já ouvi uma pessoa de sabedoria grande, que me falou claramente, é mais perigoso ser pecador oculto do que público. Os pecadores públicos, eles sabem que eles estão errados e eles não têm nenhum pudor em assumi-lo. Mas as pessoas que aparentam vida católica e que de maneira oculta levam a vida de pecado, essas pessoas mudam com bastante dificuldade, porque essa dinâmica de vida, se é possível falar assim, supõe que ela consigo mesma fique na inteligência dela, encontrando constantes justificativas que não justificam nada, para sustentar os atos que ela faz ocultamente, e portanto ela sabe que está errado, senão ela fazia em público. Se ela faz oculta é porque ela sabe que está errado. Mas como ela apresenta uma vida pública católica, e ela não quer largar a vida oculta de pecado, ela, como uma expressão que eu gosto muito, fica dando nó em pingo d'água, ou seja, fazendo o impossível, para se justificar de que aquilo que ela faz no oculto finalmente não é ruim. Essas pessoas, elas têm um estado de espírito por causa disso que é difícil de mudar. Pessoas assim, por exemplo, é comum que elas, no carro, ao conversar com o padre, em algum momento cotidiano, não uma conversa marcada, né? Que elas toquem num assunto, parece um pouco aleatório, uma curiosidade. Na verdade, depois você vai perceber, por outras vias, que tem alguma coisa que a pessoa está fazendo em relação àquilo e ela não te fala de maneira clara. Ela apresenta a coisa de um jeito um pouco maquiado. Não só escondendo o fato de que ela faz, mas construindo um discurso também que ameniza a situação. E aí ela consegue obter do padre uma resposta favorável. Só que o padre avalia mal a situação, porque foi apresentada de maneira imperfeita. E a pessoa fica se justificando, então. Isso é comum. Em casos de pessoas que são pecadores ocultos, isso é comum.
Elas têm uma angústia de consciência. Quando o padre está lá, a presença do padre as incomoda. Relembra que elas fazem coisas em oculto que são criticáveis. Mas elas apresentam para o padre numa situação um pouco informal. A situação de um jeito contada pela metade. E o padre, lógico, vai acabar dando um parecer favorável, porque inclusive a pessoa pinta a coisa já com uma disposição de alma de tentar obter do padre um conselho favorável. Um aval do que ela faz, apresentando a coisa e escondendo coisas importantes. E aí ela consegue ouvir o que ela quer ouvir. Essas pessoas são de difícil correção. A disposição de alma delas é radicalmente oposta a mudar de vida. E aqui nós vemos que não, que os pecadores públicos se aproximam de Jesus Cristo para ouvi-lo. Eu posso dizer para vocês, também, já tive experiências de falar com alunos em escolas católicas, que se declaram católicas, oficialmente católicas, em escola pública de total indiferentismo religioso e de total despreocupação com a religião. É mais fácil encontrar interesse nos alunos de escola pública e de universidade laica do que nas escolas de denominação católica. A barbárie é igual nas duas escolas. Mas o católico acha que ele está sendo católico. E que aquilo ali não tem problema. Como converter alguém assim? Ele não vê problema naquilo. Ele acha que ele é católico. As irmãs, os padres deixam fazer. Enquanto que o aluno da escola pública sabe que ele está errado. E que aquilo ali definitivamente não tem nada a ver com Deus. É mais fácil obter um resultado favorável entre pessoas de escolas reconhecidamente ateias, de indiferentismo religioso e total ignorância em religião, e que eles estão convencidos que eles levam uma vida pagã mesmo, do que alunos que fazem exatamente as mesmas coisas, mas que estudam numa escola católica, então eles acham que eles são católicos. Eu me lembro de 2 casos. Uma vez era aqui na UNB, em que um grupo de alunos do primeiro ano, de vários cursos, por curiosidade me chamaram para conversar. Tinha uma moça tão mal vestida, coitada. Mas não deu 5 minutos de conversa com eles. Ela falou assim: licença que eu vou no banheiro. E quando ela voltou, ela tinha colocado um agasalho, um moletom. Ela percebia que ela não estava vestida de maneira conveniente do lado de um padre. Isso você não vê em escola católica, onde as alunas e os alunos se comportam do mesmo jeito. Ou então, uma vez na USP, no famoso Morrinho da Maconha, no departamento de Humanas, onde às 5 da tarde as pessoas se encontram. Algumas pessoas se encontram, mas são muitas. Eu me lembro que eu passava por ali e uma moça que eu tinha conhecido na fila do restaurante universitário fala: Luiz, ele me chamava de padre, né? Então ela me chama para conversar com ela e os amigos dela, né, que estavam fumando maconha, né? E foi uma conversa bastante proveitosa. Eu acho que eles tiveram uma outra visão da Igreja Católica, das Cruzadas e da Inquisição, depois daquele dia. Não sei se eles se converteram, mas pelo menos eles não saíram com a mesma noção que eles tinham da igreja antes. Isso é difícil de ver em pessoas que em público praticam a religião católica, mas que levam uma vida oculta de pecado, qualquer que seja o pecado. Basta ver que os publicanos e os pecadores públicos, aqui eles vão ver Jesus Cristo. E os fariseus e doutores da lei, que aparentavam prática zelosa da religião, mas pecavam ocultamente, ficam criticando Jesus Cristo. Os pecadores públicos muitas vezes se corrigiam. O caso de Zaqueu é paradigmático. Os fariseus não. Ao contrário, pecadores ocultos que aparentam vida católica muitas vezes se tornam piores com o passar do tempo. Depois de vários anos de padre, eu posso vos dizer
que quando Jesus Cristo fala para eles, as prostitutas vos precederão no reino dos céus, isso aqui é absolutamente verdade. Ao longo de 9 anos de padre, quase, eu posso vos dizer que isso é absolutamente verdade. Eu pude ver pessoas que tinham uma vida pública católica e que depois se descobriam coisas inacreditáveis na vida oculta delas. E você verá, como padre, prostitutas que se convertem. Isso é muito verdade, isso daí. Uma terceira consideração é a respeito da gravidade de falar mal de padre. E eu falo isso porque os fariseus e doutores da lei aqui criticavam Jesus Cristo. Vejam, quais são as consequências disso? Santo Afonso de Ligório diz que raramente se consegue desculpar de pecado grave falar mal de padre. Não estamos falando de um padre que dá uma entrevista em público, em rede nacional, que venha falar alguma coisa que é contrária à doutrina ou à moral. Ora, é possível fazer um comentário em público sobre essas coisas, lógico. Mas críticas ao padre faz isso, ele faz aquilo, ele pensa assim, eu não estou falando de coisa errada, estou falando de atos assim, como os fariseus criticam aqui agora. Ele come com os pecadores. Encontra um motivo para criticar o padre. As consequências disso são gravíssimas. Por isso Santo Afonso fala que é difícil desculpar de pecado grave quem faz isso. Por causa das consequências. Vejam, existem certos atos que podem ser veniais, mas cujas consequências são graves, e por isso podem merecer penas graves. Entre nós, entre os seres humanos, isso acontece, por exemplo, na guerra. Quando um exército, uma tropa entra numa cidade, eles conquistaram a cidade. É bom que o exército não conquiste a antipatia da população, porque é bom não ter que lidar com uma revolta, sendo que você acabou de conquistar a cidade. Você tem outras preocupações mais graves para o seu exército, não com civis. E o chefe da tropa diz assim: não quero que ninguém entre em um estabelecimento e pegue algo sem pagar. Roubar bebida, entrar no supermercado, bar, restaurante, come, pega as coisas e sai sem pagar. Porque isso vai granjeando, vai conquistando a antipatia da população, isso pode dar problema, isso daí. E ele pode dizer, se alguém fizer isso aqui na tropa, eu puno com pena de morte, com execução. Lógico, para manter a disciplina na tropa, para não conquistar, não conseguir um problema maior. Depois o ato do soldado pode ser uma coisa leve em si, mas as consequências podem ser dramáticas para a tropa depois. Penas leves podem merecer, pecados leves, faltas leves podem merecer punição grave por causa das consequências graves. E falar mal dos padres, criticar os padres, não estamos falando deles falarem em público coisas erradas contra a fé e a moral. Estamos falando de criticar padre. Isso afasta as pessoas de conversar com o padre, de tirar dúvida, de pedir orientação, de esclarecer problemas. As consequências graves disso daí, só Deus sabe até onde pode parar. Divórcio, adultério, problema de dinheiro, de lesão da justiça, de salário na empresa, educação de filho. Porque a pessoa ouviu falar mal do padre e ela não se sente confortável de conversar com ele. Ela nem foi averiguar se aquilo é verdade ou não. Às vezes não são nem propriamente pecados, são críticas. Críticas. Isso afasta as pessoas da confissão, de se confessar com aquele padre. Até de ir na missa do padre. De pedir conselho. Só Deus sabe até onde isso daí pode parar. Famílias que vão ser destruídas porque um pai de família ficou sem conselho e poderia ter resolvido o problema da família. E evitado um divórcio. Eu falo de coisas sérias, verdadeiras. Famílias sem ajuda, pais, mães, filhos, resultados assim aterrorizantes. Por isso é difícil desculpar de pecado grave e falar mal de padre. E os fariseus aqui, lógico, imagina se um publicano, um pecador público dá ouvido para o que eles falam. Aí eles não vão mais ouvir Jesus Cristo. A consequência disso pode chegar até o final da vida de um deles, a condenação eterna. É grave isso daqui. E Deus pune de maneira bastante séria quem fala mal de padre.
Já falei isso em outro sermão, mas é importante lembrar disso. Isso vale para toda a vida. E lógico, um pai não pode esperar que o seu filho vá lhe dar ouvidos em casa se ele falar mal de um padre dentro de casa. Depois, uma penúltima consideração. Quando é razoável me aproximar de pessoas que levam uma vida imoral, que têm uma vida pública de pecado? São Tomás trata disso na Suma Teológica. E bem, toda a sabedoria da igreja. Isso deve ser evitado por iniciantes. Eles ainda não têm convicções, eles ainda têm fraquezas. Eles vão se expor a ocasiões de pecado. E a característica da ocasião é de que antes de você se expor a ela, você não quer pecar. Mas depois que você se expõe à ocasião de pecado, ela te faz mudar de ideia. E os iniciantes, eles são muito frágeis em relação a isso. E nós somos iniciantes por muito tempo. Agora, é diferente de alguém que depois de anos tem convicção, que está com a sua vida religiosa, o tanto quanto é possível falar assim, resolvida. Vamos ser bem sincero, que tentação terei eu, falo sério, de fumar maconha no morrinho da maconha, porque os outros estão fazendo isso na minha frente? Só faltava. Mas para outra pessoa pode ser diferente. Portanto, a regra geral é, de fato, não andar com pessoas que dão mau exemplo. Tá certas pessoas, que São Tomás fala, que já são adiantados na vida católica. Adiantado quer dizer adiantado mesmo. Não precisa estar na 7ª morada, mas a pessoa tem que ter a vida católica dela já resolvida. Ela pode ajudar a pessoa se naquela situação não vai ser uma ocasião de pecado. É algo comparável, se é possível usar como representação, né? Jesus Cristo, quando era criança, fugiu de Herodes. Mas quando ele era adulto, ele se dirigiu a Herodes no julgamento. Uma coisa é ser criança na vida espiritual ainda. Nesses casos é necessário fugir de quem dá mau exemplo. Outra coisa é quando já se é adulto na vida católica. Além disso, padres têm dever de Estado de buscar a salvação dos pecadores. Ia falar o quê para a moça? Não vou aí, vocês são os pecadores. Não tem sentido isso, né? E, finalmente, não deixar de fazer o bem por críticas. Um conselho que uma vez nosso superior geral, Padre Barreiro, nos deu, conselho geral, né, é de que nós não nos incomodemos com que as pessoas falarem de nós em qualquer situação. Porque o padre é uma figura pública. Ele tem que agir de maneira pública, ele tem que organizar apostolado, ele tem que organizar obras que vão fazer o bem para as pessoas. E ele vai ser criticado. Isso é inevitável. Ele vai ser elogiado e ele vai ser criticado. É necessário fazer pouco caso pessoal disso, de ficar melindroso, afetado por causa disso. Deve servir de exame de consciência. Será que, de fato, eu não estou falhando nisso ou naquilo? Onde é que eu posso melhorar? Mas não deixar de fazer o bem por causa de críticas. Isso vale também para todos os católicos. É necessário ser bastante sereno e ter os afetos mortificados em relação às críticas dos outros, no trabalho, nos estudos, em família. Muitos de nós têm pais, parentes, que não compartilham das nossas convicções. E que, às vezes, não deixam passar a oportunidade de nos alfinetar. É necessário saber lidar com isso, com serenidade, não deixar de fazer o bem por causa disso. Alguém que, por exemplo, ouvisse uma crítica à religião em casa e depois fiquei desanimado, então acabei perdendo a vontade de ir na missa. Tem que fazer pouco caso disso, não deixar de fazer o bem por causa de críticas. Porque senão, quem converteria os pecadores e os publicanos? Somos nós que devemos fazê-lo. E não pode acontecer como é comum em meios tradicionalistas. Isso aqui queixa de padres em todo o mundo. Que tradicionalistas muitas vezes servem mais para afastar pessoas do que aproximá-las e trazer pessoas. Isso não pode acontecer. Isso, sobretudo, se faz primeiro pelo exemplo e por oração.
Então, não deixar de fazer o bem por causa de críticas. Jesus Cristo não se afastou dos publicanos e dos pecadores por causa de críticas. Ao contrário, deu uma bela resposta para os fariseus e escribas, que eles não tinham mais o que falar. Esse deve ser, então, o nosso espírito. E ficam essas considerações sobre o Evangelho de hoje, que servem para, mais uma vez, tomar a vida de Jesus Cristo como exemplo para nós, para que nós sejamos pessoas que ajudem os pecadores, que trazem os pecadores para próximo de Deus, que dá luz para eles, porque a graça age também neles. As pessoas que têm uma vida imoral, elas sabem que elas estão erradas e elas reconhecem isso, mas Deus age sobre elas e as traz até nós. E eles, vamos dizer assim, quando aparece uma oportunidade de se aproximar da religião, muitas vezes não perdem. Não quer dizer que eles vão se converter naquela hora, mas é uma semente plantada que vai crescer aos poucos. Agora, é muito diferente de quem em público pratica a religião, mas interiormente leva uma vida imoral, em privado. Porque ela constantemente fica resistindo à graça. Que fala que ela está errada, mas ela fica tentando arranjar argumentos para dizer que finalmente não tem problema. É difícil essas pessoas se converterem, como é o caso dos fariseus. E nós devemos, então, ser pessoas que ajudam os pecadores, na medida em que não é para nós ocasião de pecado. E se nós queremos fazer um grande bem para os outros pecadores, que então nós nos tornemos, sobretudo, pessoas adultas na nossa vida católica, de convicção e de vida moral íntegra, que acabe com os nossos defeitos, nossos hábitos ruins, nossos pecados, nossos apegos, porque assim nós vamos poder fazer um bem maior para os outros também, sobretudo para os pecadores. Quanto mais fortes e sólidos nós formos na fé católica, nós e nós mesmos, mais bem nós faremos para os outros. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.